Senhor, meus irmãos. Vamos iniciar mais uma lição, a lição número 10 do segundo semestre da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. A lição de hoje traz um título diferente para nós, para da segurança, nossa segurança. Então, o título da lição 10 é Nossa segurança vem de Deus. Textuário tem Lucas capítulo 2, versículo 15, e diz o seguinte: E diz-lhe, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância de que possui. A verdade prática diz o seguinte: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas desse mundo, mas sim em Deus. A leitura bíblica em classe está em Mateus capítulo 6, versículo 19 a 27. Não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso eu vos digo, não andais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhas para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valores que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um cotovelo na sua estatura? O objetivo dessa lição é contrastar a riqueza do céu com a riqueza da terra. Então, são três objetivos. O segundo objetivo é descrever a idolatria ao dinheiro. O terceiro objetivo é demonstrar a quietude do Espírito Santo, né? Ou seja, a quietude espiritual em Deus. Vamos fazer a oração. Senhor nosso Pai, te agradecemos por essa aula que nós vamos assistir hoje. Te peço, Senhor, de abrir os corações de todo mundo que vai ouvir, para que ele encontre espaço, para que ele tenha efeito nas nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, por tu mandas sempre do alimento espiritual para buscar nosso crescimento. Seja louvado em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o fundo dessa apresentação foi tirado das aulas da Escola Bíblica Dominical, num site adb.com.br/EBD.
um chat onde tem algumas aulas, né, da Escola Bíblica Dominical, estruturadas. Então, fui tirando essa estrutura, complementado com algumas imagens, para poder montar a aula de hoje. Peço a Deus que a gente tenha proveito, né, desse conteúdo, em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos 3 tópicos que serão abordados, né, nessa aula, de acordo com a estrutura da nossa revista. Essa aula é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala a respeito da riqueza do céu e a riqueza da terra. Então, uma conciliação é impossível. Somos novas criaturas e não devemos ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba desse mundo. Em 1 João capítulo 2, versículo 16, o crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens. Servir a Deus e a mamão, né, digna de dinheiro e concupiscência. Mamão é digno de dinheiro e concupiscência, uma palavra aramaica. Se nosso coração não estiver purificado pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Tem uma imagem ali de um copo de água, de um copo onde tem 2 líquidos. Tem água e tem óleo. Então, esse copo simboliza que não é possível ter uma mistura, né? Não tem mistura entre água e óleo. Os dois, quando estão no mesmo ambiente, se separam, né? Portanto, o cliente precisa ter essa consciência que não é possível servir a 2 mestres, né? E um ou outro. Existe uma separação nítida entre os 2. O tesouro da terra e o tesouro do céu. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e condutas. O crente deve ajuntar o tesouro no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde ladrão também não minam e nem roubam. O versículo 20 da nossa leitura bíblica, Jesus diz que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus, e sua justiça, pois ninguém levará nada desse mundo. Como afirmou a patriarca Jó, nu saí do ventre da minha mãe e nu retornarei. Jó capítulo 1, versículo 21. O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? O cristão precisa ter uma consciência, né, sobre os bens materiais. Os bens materiais existem, todo mundo tem uma certa quantidade de bens, é importante que a gente saiba sobre esses bens. Qual é a visão espiritual sobre os bens materiais? Jesus não estava condenado a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuíam riquezas, como, por exemplo, Abraão. Se a gente for ler Gênesis capítulo 14, versículo 18 a 20, o 24, capítulo 24, versículo 1. Isaac, em Gênesis capítulo 26 também, versículo 12 e versículo 13. O próprio Jacó, em Gênesis capítulo 30, versículo 43. Salomão também tinha bastante riqueza, de acordo com 2 Crônica capítulo 1, versículo 12. É importante também destacar que Jesus ensinou a não desperdiçar nada. Ele ordenou recolher os pedaços que sobravam para que nada se perca,
Mateus capítulo 6, versículo 12. Então, o crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo que temos pertence a Deus e que toda a bênção vem dele. Não devemos ser avarentos. Precisa ser como o crente do primeiro século. De acordo com Atos capítulo 4, versículo 32. A segunda parte da nossa revista traz conteúdo sobre idolatria, o dinheiro. Então, o coração no lugar certo. Teremos que prestar conta como mordomo de tudo que fizemos como nosso bem e talento. Segundo a parábola do mordomo infiel, Lucas capítulo 16, versículo 1 a 13. Nosso coração não pode estar apegados às coisas desse mundo. Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. Em breve, Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada desse mundo. Porém, a nossa obra será provada pelo fogo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 15 diz isso. Teremos de prestar conta com modo, né? Conforme está ali em Lucas, capítulo 16, versículo 1 a 13. Segundo a Bíblia, de estudo pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e emprego das riquezas desse mundo. Então, o cliente precisa saber o que é a visão espiritual dos bens. Idolatriando mamão. Cristo nos chama para uma tomada de decisão. A juntar tesouro na terra ou no céu. Servir a Deus ou a mamão. Lembre-se de que a dedicação a um desses vai gerar exclusão do outro. Nós vemos no copo de água ali, que não pode se misturar água com óleo, é um ou outro. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é eterno, o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja lealdade do seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente, sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estão comprometidos. Então, tem gente que busca riquezas. Lá na África tem um grupo, não sei se é uma seta, não sei como se chama isso, que dizem que preferem ficar rico e morrer jovem. Isso é o legal deles. Então, eles vão fazer pactos com várias correntes, né, que deixam eles muito bem sucedidos, mas com a vida abreviada, uma coisa dessa aí. Okay. Mas não é difícil encontrar as pessoas que optam pelo bem-estar material, independente de que pacto eles assinam para isso. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará as escolhas erradas, pois sabe que ele abomina a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Ele falou em Êxodo capítulo 20, versículo 3. A idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Tudo isso aí se chama idolatria. Tem gente que idolatra outros, tem gente que idolatra os bens que eles têm, tem gente que idolatra gente das suas famílias, tem gente que se idolatra também. Deus não permite isso. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Precisamos entender isso como crente.
a riqueza condenada por Cristo. A parábola do rico insensato, que está em Lucas capítulo 2, versículo 13 a 21, Jesus aponta 3 erros. O primeiro erro, ele achava que tudo o que sua alma precisava era de bens materiais. O segundo erro, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais. Isso lhe dava um sentimento para desfrutar de tudo, esquecendo que em breve seria intimado para comparecer perante Deus. O terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo. Então, são 3 erros, né, que o rico insensato cometeu na sua visão dele. Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, enquanto também a confiança nela. Mas, infelizmente, vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros, benefícios materiais. Tem uns que dizem que fazem parceria, mas a parceria sempre fica boa quando está no lado deles, quando eles ganham, independente do resultado que o outro lado tem. Chamam isso de parceria, mas não é. Tudo na base de interesse, todas as relações na base de interesse. Não dá mais para escutar alguém se não se enxerga um interesse imediato. Não dá para prestar atenção, não dá para ajudar, não dá para fazer qualquer coisa onde não se enxerga um retorno. A sociedade de hoje está exigindo isso, mas temos que ter olhos espirituais para enxergar que Deus não permite isso. A terceira parte da lição vai falar, ela traz, ela recomenda que precisamos buscar viver em quietude espiritual em Deus. Os males advindo das preocupações. As preocupações demasiadas, né? Como o futuro e como as nossas existências podem comprometer nossas vidas espirituais, a nossa saúde mental. Quando a gente fica sempre preocupado, né? Como amanhã, já temos tudo de hoje, a gente se preocupa para amanhã, para o ano que vem, para os outros anos, né? Enquanto que Deus supre hoje, a gente não confia nele, que ele pode suprir amanhã também. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades, conforme com Salmo 23, versículo 1. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em demasia roubam a nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração a Deus. Vivendo sem quietude, o materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, né, da qual extrair grandes, preciosas lições das suas vidas. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros, como nós vimos na nossa leitura bíblica em classe, mas o Pai do céu as sustenta. O que vivem em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. De acordo com Filipenses, capítulo 4, versículo 6, versículo 7. Precisam viver sossegados em Deus.
Então, a imagem ali de uma rede, né? Alguém que está sossegado em Deus. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no poderoso, todo-poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações, diz Jesus. Nenhuma medida, nenhum destino, nenhum plano de Deus pode ser alterado por causa das nossas preocupações. Nenhuma estatura física não pode se mudar de acordo somente a partir de nossas preocupações. É impossível. Qual de vocês, com todos seus cuidados, acrescentar um covarde em sua estatura? Pergunta que faz em Mateus capítulo 6, versículo 27. Nesse tempo marcado pela imediatismo, né? Ansiedade, precisamos buscar o reino de Deus e sua justiça. Né? Recomenda-se essa instrução, Mateus capítulo 6, versículo 33. Inquietude não terá lugar em nossas vidas. Quando damos prioridade a Deus, preocupações ficam fora. A preocupação fica abandonada. Para concluir a nossa lição, irmãos, precisamos entender qual é a principal recomendação que ela traz para nós. A palavra de Deus quer dizer para nós que tudo que nós alcançamos em nossas vidas, durante nosso trabalho, nosso sacrifício, no dia a dia, no nosso emprego, tudo isso aí pertence a Deus. Tudo que nós podemos herdar, né, de parentes, de pais, ancestrais, também é graças a Deus. Isso aí pertence a Deus. Então, somos mordomos de tudo que nós podemos alcançar no nosso labor, né? Ou então, tudo que a gente pode ter herdado, né? Tudo isso pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos. Isso é que a palavra de Deus quer nos ensinar hoje. Então, devemos ser bons mordomos. De que é um mordomo reprovado. Precisamos entender o que é um bom mordomo reprovado para saber o que é um bom mordomo. Então, um mordomo reprovado é aquele que primeiro que tem bens, né, que alcançou graças, né, que tem bens, mas não usa esses recursos nem para si mesmo. Ele não usa nem para si mesmo. Eu conheci uma pessoa bastante rica, ele tinha imóveis, tinha uma grande família, ele acumulava todo o dinheiro dele na casa dele. Ele andava a pé, ele andava sem de chinelo, mal vestido, mas ele tinha muito dinheiro, não se vestia e não dava para os seus filhos. Os filhos pareciam miseráveis, se preocupavam só em acumular bens, imóveis, dinheiro, é, comia mal, tudo para os imóveis, tudo para a multiplicação dos bens. Então, é ali que começa a mordomia que temos que praticar adequadamente. Usar bem os bens que o Senhor nos deu. Né? Primeiro para si mesmo, né? Para si mesmo. Não podemos passar necessidade se temos todos esses bens. Um mordomo aprovado é aquele que não sabe usar os bens para si mesmo. Não sabe aplicar esses bens. Pode prestar conta ao Senhor. Também um mordomo reprovado é aquele que não compartilha com ninguém de jeito nenhum. É tudo para ele. Tudo para ele, tudo para ele. Ele pode ter a abundância. Os outros miserando na volta. E tudo para ele. Isso aí também é um mordomo reprovado. O cara que tem um monte de recursos, os outros passam fome na volta, ele enxerga, sobra comida, na sua casa ele põe no lixo. Né? Não compartilha com ninguém.
não quer ouvir o problema dos outros, porque se alguém consegue prosperidade, a base da inteligência e da sabedoria, é Deus que dá também isso. Então, um mordomo que não usa o recurso nem para si mesmo é reprovado. Um mordomo que não compartilha com ninguém e tem abundância também é reprovado. O terceiro mordomo que é reprovado é aquele que faz um mau uso. Ele gasta mal. Conheço um jogador de futebol bem sucedido, conheço muito bem ele, que faz investimento exagerado, comprou quatro castelos na Europa, alguns na Itália, né? E alguns deles nunca entrou, mas comprou. Estão sendo tomados de mato. Isso aqui é um gasto mal feito. O uso inadequado do recurso, o dinheiro mal aplicado, né? Compra exagero de bens. O cara que tem uma frota de 20 carros de luxo, nem consigo rodar em todos os carros, mas compra. Compra, vai comprando. Esse aí também não é um bom mordomo, um mordomo reprovado. É o que nós aprendemos. Mordomo que não usa os bens nem para si mesmo, mordomo que não compartilha com ninguém, e mordomo que gasta mal. Tem que ter uma aprovação total da forma de usar tudo que Deus dá para nós. Para tudo que nós alcançamos pertence a Deus. Então, vamos prestar conta. Tem gente doente na nossa volta, a gente não pode comprar nenhum comprimento, a gente prefere só orar, né? Mesmo sobrando dinheiro para nós. Às vezes a fome às vezes a doença é a fome. A gente prefere orar pelo faminto, né? Então, prestaremos conta para tudo isso. Devemos ajudar ao próximo, né? Não podemos ter cuidado, não podemos ter a abundância e jogar fora o que sobra para nós. Temos que ajudar o próximo. Temos que ajudar na obra de Deus, cheio de abundância, cheio de recursos, daí tem infiltração de água na igreja, cano quebrado aí não consigo ajudar com nada, né? Se eu tenho abundância, é Deus que deu para mim. Temos que buscar o conforto mínimo para nossas famílias, né? Usar também mal, sem se preocupar com sua família, seus filhos, sua esposa. Também Deus vai cobrar isso de nós. Uma mordomia mal feita. O Senhor também nos recomenda não nos apegamos com os bens materiais. O segundo ponto que é importante a gente aprender. Se a gente se apega com os bens materiais, a gente se distrai, ficamos distraídos. Porque onde estão os bens materiais, é ali que está o coração. Imagina o cara que tem a aplicação na bolsa, nas grandes empresas, né? Vai ficar o tempo todo ligado lá no telefone, ligado na internet, ligado na televisão para acompanhar a oscilação da bolsa, acompanhar as aplicações, né? Com certeza não vai ter o coração na aplicação celestial, né? A ficar ali na Bovespa e outras coisas, né? Então, a gente pode aplicar dinheiro, mas não pode ser uma prioridade, senão a gente acaba distraído. Se a gente precisa aplicar algum recurso, é no reino de Deus. Se a gente aplicar no reino de Deus, ali ficará nosso coração, acompanhando como que está evoluindo a busca pela santidade no dia a dia, né? O terceiro ponto que eu gravei nessa lição, né? Temos que entender que Deus cuida de nós. Temos que eliminar as preocupações para o dia seguinte. Poupar, poupar,
poupar, porque daqui a um século pode ser que tal coisa aconteça, portanto, tem que ter muita poupança, tem que guardar alimentos, poupar alimento, às vezes ficam vencidos, ficam acumulando. Então, você quer entender que Deus cuida de nós hoje, vai cuidar de nós amanhã, como Ele cuida das aves, as aves que não semeiam e que não acumulam. Então, a lição de hoje nos aprende esses 3 pontos. Só para lembrar, primeiro ponto é ser bons mordomos, usar bem os recursos que Deus coloca à nossa disposição. O segundo ponto é a gente não se distrair com os bens materiais. Temos que fazer a aplicação no reino de Deus para que o nosso coração seja desviado para lá. O terceiro ponto é não nos preocuparmos com amanhã, falando acúmulo excessiva e tudo que Deus pode colocar à nossa disposição. Que o Senhor abençoe cada um de nós. Amém.